Sabe aquele cara que se orgulha de trabalhar no feriado, que se orgulha de nunca tirar férias, que acha lindo falar que é coisa de vagabundo ter tanto feriado no Brasil, que em outros países não tem isso? Isso não é um motivo de orgulho. Primeiro, que tem outros países que têm muito mais feriados que o Brasil. Embora eu até concorde também que alguns deles, eles são meio vagabundinhos assim, na Europa, né? Mas não é motivo de orgulho você nunca tirar férias, você nunca ter um dia de folga, você não poder ter tempo para ver o jogo de futebol do seu filho ou o concerto de balé da sua filha. Isso não é motivo de orgulho. Isso é um sinal de que você é muito ocupado, mas não necessariamente você é produtivo. É um sinal de que talvez você devesse delegar mais funções para os seus funcionários. E é óbvio que eu sei que tem motivos, às vezes você está num começo de negócio, às vezes você está naquela época que você realmente tem que fazer acontecer, ou você está numa época que você está numa época de vacas magras. Então, realmente, se você não trabalhar, não tem jeito. Ou ainda, pode ser que seu negócio seja um negócio que dependa do turismo ou que dependa dessas datas comemorativas que tem menos gente trabalhando, então os seus clientes vão estar mais disponíveis para consumir e tá tudo bem. Esse vídeo não é para quem é um desses casos. Porque se você trabalha, por exemplo, num quiosque de praia, né, se você tem lojas que dependam do fluxo de turistas agora no final do ano ou no começo do ano, tá tudo certo. Realmente, é uma escolha que você faz. Você tem um negócio que a sazonalidade dele, ela é justamente nas férias, e aí você vai compensar descansando em outro momento. E tá tudo certo. Mas tem gente cujo negócio é independente da sazonalidade. Tem gente que acha lindo trabalhar durante o Natal, o Ano Novo, porque tanto faz para mim, não tem horário, não tem não sei o quê, ou na Páscoa, ou quando quer que seja, ou falar mal do Carnaval, sendo que na verdade são 2 dias só que o pessoal perde. A rigor só tem um dia de feriado. Tem gente que ainda trabalha na segunda, assim, mas lógico, a maioria acaba não trabalhando, né? Muita gente trabalha já na quarta-feira de cinzas, sabe? É um negócio tão esquizofrênico, porque no final de semana eles comemoraram e aí faltaram um dia no trabalho, ou 2 no máximo. Sendo que o ser humano, ele não foi feito para trabalhar o tempo inteiro. Inclusive, as pessoas medievais, os peões medievais que trabalhavam ali nos feudos, eles trabalhavam muito menos dias que a gente. Mesmo as pessoas CLT ou as pessoas, os empresários mesmo os que se orgulham, esses são os piores, né? Que, eu trabalho de domingo a domingo e não sei o quê. Os peões naquela época trabalhavam muito menos. Primeiro que todo domingo ninguém trabalhava, porque era o dia de honrar a Deus, era o dia de ir pra missa. Depois que tinha vários dias de festa, vários dias de festivais, dia do santo, não sei Santo Antônio, Santo Pedro, São José, São não sei das quantas. Tinha um monte de dia de santo. Tinha vários festivais, quando tinha colheita tinha festival, quando tinha plantação tinha festival, quando casava alguém tinha festival. Então sempre tinha festa. O pessoal, claro, sempre tinha trabalho também, mas era uma coisa mais ordenada nesse sentido, de que você também sempre tinha descanso. E até porque o trabalho na roça ele nunca acaba, né? Você vai ter que continuar ordenhando as vacas, vai ter que continuar matando os porcos, vai ter que continuar pegando os ovos das galinhas, independente de fazer chuva, fazer sol, né? A época do ano que for, você vai ter que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, havia mais períodos de descanso. E a questão dos feriados não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa porque as pessoas resolveram inventar a ideia do feriado porque, não, a gente quer ser mais vagabundo. Para começo de conversa, não é. Eles existem justamente porque o ser humano precisa desses descansos. A gente precisa, é saudável. Por isso que tem final de semana. Que originalmente era um dia só, né?
Originalmente era só o dia para você venerar o seu Deus. Mas os judeus fazem isso com o Shabá até hoje, ou os adventistas também, de você, numa sexta-feira, depois que escurece, você precisar ficar até o sábado, até a hora que escurece, acho, no sábado, e aí você tem que ficar sem usar equipamentos eletrônicos, sem trabalhar, sem fazer um monte de coisa. E eles sabem que isso é importante, e eles colocaram isso na religião deles, justamente para te forçar a ter um descanso. Porque não é assim, não, eu vou parar aqui e automaticamente você já está descansando. Não é assim. Principalmente se for um trabalho intelectual. Porque um trabalho manual, um trabalho mais físico, beleza. Né? Você precisa ir na fábrica para mexer nas máquinas para produzir o carro, por exemplo. Ou você precisa ir na obra para construir a casa. Ou, sei lá, na loja para pegar, mexer no estoque, colocar nas prateleiras, enfim. Mas se é um trabalho intelectual, o que para muitos de vocês que estão assistindo deve ser, se você trabalha no computador, muitas vezes é um trabalho intelectual, se você escreve, se você desenha, se você projeta alguma coisa, se o seu trabalho depende de ideias, e se você é empreendedor, boa parte do seu trabalho acaba sendo intelectual, e se não for, é porque você está fazendo alguma coisa errada, porque você tinha que estar imaginando jeitos de crescer seu negócio, de melhorar seu negócio, seu produto, de ser um patrão melhor se você tiver funcionários, de ser melhor para os seus clientes. É toda uma jornada, né? E aí, às vezes, a gente acha que trabalhar é o que vai resolver. Só que nem eu estava falando, e dei o exemplo do Shabá, você não vai simplesmente chegar em casa e parar automaticamente. E é por isso que eles têm esses rituais. Porque te forçam a desligar a cabeça um pouco. Você não poder mexer no celular, no computador, até no carro. Acho que, dependendo, eles não podem nem mexer no elevador, para você ter uma ideia. Dependendo, tem elevadores que são programados para parar em todos os andares nesse dia, para eles não terem que apertar o elevador, que é uma loucura lá. É alguma coisa assim, interpretaram alguma lei da Torá que você não pode acender fogo no Shabá, e aí fechar um circuito elétrico seria tipo acender um fogo. Então, é alguma coisa assim, por isso que eles têm essa história. Só que eles sabem que você precisa de um tempo para realmente descansar a cabeça, para tirar a cabeça do seu trabalho, das suas questões mundanas. E é por isso que a gente tem feriados, é por isso que a gente tem o domingo, geralmente, no nosso caso aqui no Brasil, mas tem lugares que é o sábado, né, no mundo árabe, no mundo dos judeus. E é por isso também que a gente tem os feriados, é por isso que a gente tem férias, porque você precisa ter esses períodos de descanso, porque você não pode trabalhar o tempo inteiro, porque a gente não é máquina, principalmente se for algo intelectual, a gente precisa ter esse tempo para descansar, para deixar a poeira baixar, porque as melhores ideias, elas não vêm quando você está ativamente pensando em alguma coisa. Você já reparou que geralmente as melhores ideias que você tem vêm quando você está tomando banho, ou quando você acabou de acordar, você teve um sonho e pensou em alguma coisa que resolve um problema que você estava pensando, ou sei lá, você saiu para correr, você foi tomar um café, tá dirigindo, sabe? Geralmente, as melhores ideias vêm nos momentos assim, que a gente está fazendo alguma coisa, a gente está ativo, geralmente com o corpo, mas a gente está imerso naquilo. Às vezes, sei lá, você está lavando a louça, sabe? Se você não estiver ouvindo podcast, cultura da produtividade, blá, 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 pode ser suficiente para vir um insight. Você vai falando, meu Deus, é verdade, aquele problema lá que eu tô batendo a cabeça contra a parede para tentar resolver, e é tão fácil, é só você fazer isso, isso e isso, e você soluciona. Então é por isso que a gente precisa desses momentos, que a gente precisa tirar férias, que a gente precisa de descanso. Inclusive é bom que a gente tenha período de descanso deliberado durante a semana. Você ter um momento para você fazer um esporte, fazer alguma coisa que você goste. E eu sei que depende do momento da sua empresa, eu sei que tem sazonalidade, às vezes, cara, na minha empresa, janeiro é foda, que janeiro
é época que, sei lá, você tem uma escola, aí é o começo de ano, e aí vocês precisam se preparar para o ano que vem, e aí tem todos os pais que vêm para fazer matrícula, e tem um monte de coisa. Beleza. Você tem que adaptar a realidade. É que nem o pessoal de tecnologia, tem o crunch time, que é aquela época que eles ficam lá trabalhando loucamente, muitas vezes por causa de prazos assim surreais que eles mesmos colocam, né? Vamos combinar. Mas enfim. Mas aí você fica lá trabalhando loucamente, que você tem um prazo e não sei o quê. E o ser humano é assim mesmo também. Eu também sou assim. Muitas vezes, o jeito mais fácil é eu inventar um prazo para mim mesmo, quando não tem um prazo, né, externo. É você inventar um prazo para você mesmo e você se obrigar a cumprir. E aí, por isso que muitas vezes, né, na última hora a gente estuda para prova, de madrugada, prova às 8 da manhã, a gente está estudando lá às 4 da manhã. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Ou deixe o primeiro comentário. Mas... Nossa, agora até esqueci o que eu estava falando. Empolguei aqui, falando das provas e tal. E que a gente às vezes tem que inventar um prazo pra gente mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, eu sei que tem essa sazonalidade, eu sei que às vezes você vai ter fases que você vai ter que trabalhar muito. Ou ainda, pelo contrário, assim, você vai estar inspirado naquela fase, então você tem que aproveitar. Isso acontece comigo, não sei se com vocês acontece também. Mas às vezes eu estou muito inspirado, eu estou sentindo assim, eu estou com uma energia boa, não assim, good vibes. Eu estou com bastante energia, sabe? Então eu consigo aproveitar aquela energia para poder ficar horas e horas focado em alguma coisa. E às vezes nesses períodos você fica uma semana muito focado e aí você trabalha o equivalente a 2 meses se você não tivesse muito focado. Então você tem que aproveitar quando você está assim, com certeza. E às vezes vai cair, vai bater, que sei lá, você vai ter um prazo e aí você não vai poder participar ou descansar num feriado porque você está com um prazo, você está com um objetivo e isso é totalmente válido. Mas a questão não é que você tenha prazos e objetivos e coisas válidas e que você realmente precise fazer isso de vez em quando. Até aí tudo bem, concordo plenamente. Eu faço também. Mas o problema é quando a pessoa se orgulha de, nossa, faz 10 anos que eu não tiro férias. Eu sou foda. Faz 10 anos, você acredita? Desde que eu tinha 7 anos eu nunca tirei um dia de folga. Cara, sinceramente, isso é ridículo. Isso não é motivo para se orgulhar. Você acha que quem faz isso devia se orgulhar? Comenta aí. Eu vou deixar um vídeo aqui, se você quiser ver. Mas enquanto isso, pensa aí. Se você acha que é um motivo para se orgulhar, falar: eu trabalho desde os 7 anos e nunca tirei um dia. Eu trabalho de sol a sol, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, no meu aniversário. Foda-se.